E faltou a gente falar ainda da Guerra Fria e o leste europeu. A questão ali do leste europeu, a Guerra Fria, né? Bom, ao final da Segunda Guerra Mundial, a gente teve dois tratados que foram assinados, né, pelas potências vencedoras. Quem eram as potências vencedoras? Inglaterra, França, Estados Unidos, as três capitalistas. Né? E, do outro lado, nós tínhamos a outra potência vencedora, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Bom, calma aí, deixa eu ver aqui. Vou ver para você te falar, que eu também não lembro de cabeça qual é a página. (750). 750. Bom, então nós temos ali essas quatro potências para dividir a área em que a Alemanha nazista tomou conta. Então, eles vão criar ali duas conferências, ou seja, duas reuniões para dividir essas áreas. A primeira se chama Conferência de Ialta. Ela ocorre em fevereiro de 1945. Então já era o fechar ali da Segunda Guerra, né? A de Ialta, que é uma região ali próxima à Ucrânia, na Ucrânia, na verdade, né? Nas intermediações ali da Ucrânia, ela define que os países do leste europeu que foram salvos, né, ou retomados pelo Exército Vermelho, ou seja, Exército Soviético, ficariam sob o controle de Stalin. Então aí a gente já definiu ali, ó, o leste europeu. Então o leste europeu ficou sob o controle de Stalin, ou seja, sob o controle da URSS. Por isso que fez aquele blocão gigante. Né? E depois nós tivemos uma outra conferência. Então a primeira e alta definiu o leste europeu sob o controle da União Soviética. A segunda conferência é a de Potsdam. Essa ocorre em julho de 45. Então uma é fevereiro de 1945, a outra é julho de 45. Essa segunda, a de Potsdam, essa ocorre ali nas regiões, numa das regiões ali nas intermediações de Berlim. Potsdam é uma região de Berlim. E eles definem que a Alemanha também será o quê? Dividida. Então, divisão da Alemanha. É aí que vem a divisão da Alemanha, ó, dessa conferência. Entre as quatro potências vencedoras. Então você vai lá e divide a Alemanha, imagina território alemão aí, então, divididinho, né? A parte oeste fica com capitalistas, então ela vai ser dividida em três áreas: ingleses, franceses e estadunidenses, né? Os americanos, tá? E a parte leste, então oeste com os capitalistas, a parte leste com a URSS. Aí tem um probleminha, né? Porque a capital, Berlim, está na parte soviética. O que faz então com a capital? Deixa para os soviéticos? Não. Divide também a capital. Aí vai ser dividida. Mesma coisa. Os quatro capitalistas ali comandando a parte oeste e a parte leste fica sob controle soviético. É daí que nós vamos ter, lá na década de 60, depois de uma briga entre capitalistas e socialistas, a construção do muro, o famoso Muro de Berlim. A Alemanha não tem muro, mas Berlim tem, a capital tem. Então, a divisão entre eles ali, tá? Entre capitalistas e socialistas. Aqui, no caso, a gente vai focar mais na de alta, porque a gente está falando do leste europeu. Então, aqueles países, Polônia, Ucrânia, a antiga Iugoslávia, né, países que tinham sido comandados, tiveram uma dominação mais forte da Alemanha nazista, quando foram retomados, ficaram já sob o controle da União Soviética. E vão ficar até 1991, que é quando o muro de Berlim, em 89 caiu o muro de Berlim, mas em 91 acaba a Guerra Fria, né? Mikhail Gorbachev coloca fim ali à União Soviética, tá? E aí acaba a Guerra Fria, beleza? Ao longo disso nós tivemos Pacto de Varsóvia sendo criado em 1955. Esse Pacto de Varsóvia era uma
oposição ao que foi criado em 1949 pelos capitalistas, que era a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, o Pacto de Varsóvia ele vem para se opor à OTAN. Então, se houvesse uma invasão soviética em algum país capitalista, a OTAN se reuniria para poder combater os soviéticos, né? Essa era a ideia da OTAN. A mesma coisa serve para esse Pacto de Varsóvia, que certamente vocês já viram no passado. Se alguém invadisse qualquer país, principalmente capitalista no caso, né? Invadisse um país socialista, aí o Pacto de Varsóvia entraria em vigor, né? E aí eles lutariam contra os capitalistas. Então era um momento que a gente vivia a Guerra Fria, um momento de tensão, além das corridas que vocês conhecem, né? Bélicas, aeroespaciais, nos esportes, no cinema, que tinha aquela disputa, também tinha essa disputa aí no quesito bélico. Nunca teve uma guerra de fato, mas você tinha o quê? Você tinha tensão, né? De ambos os lados. Então havia ali um medo de um ataque de ambos os lados, né? Isso ocorreu? Não ocorreu. Tivemos guerras indiretas, apoios dessas potências a países que estavam em guerras, né? Mas diretamente ali um conflito entre Estados Unidos ou os capitalistas e a União Soviética não teve. Aqui, e é assim que vai surgir ali a expressão, então, leste europeu, para separar, né, a parte ocidental capitalista desenvolvida dessa parte mais ligada ao socialismo e menos desenvolvida. Tá? Então, e também é assim que é designado até hoje, para lembrar que esses países do leste europeu eles foram controlados pela União Soviética. Né? Quando teve a Conferência de Alta, o final dela, alguns países se oporam. Por exemplo, a Inglaterra não era favorável a isso. Tanto é que o primeiro-ministro inglês, Winston Churchill, vai chamar esse processo aí de cortina de ferro. É daqui que vem o termo cortina de ferro. Por quê? Sobre a Europa e também sobre o mundo, né, surgia uma cortina de ferro separando agora capitalistas de socialistas. Então era o período de maior tensão. Foram aliados na Segunda Guerra Mundial para derrotar o mal maior. Qual que era o mal maior? O nazismo. Depois de derrotado o nazismo, eles partiram para aquilo que já se esperava deles, né? O conflito, a guerra. Só assim, mas o conflito e a guerra era esperado? Claro que sim. São movimentos diferentes, né? O socialismo é totalmente diferente do capitalismo. Tá? Então eram modelos políticos econômicos, sistemas políticos econômicos diferentes, que tinham ali objetivos diferentes também. Tá? Cada um tinha o seu objetivo. Né? E eles levaram isso mais para o lado ali bélico, né? Da disputa mesmo. E no final nós sabemos quem foi o vencedor. Né? O capitalismo, o poderoso capitalismo, acabou vencendo o socialismo. O que não quer dizer que ele venceu todas as mazelas que existem na sociedade. Né? O capitalismo tem sua parte boa, né? Ainda mais para a gente que gosta de acumulação de capital, porque somos uma sociedade consumista, mas ele também tem suas partes ruins. Né? A desigualdade social, a pobreza, a miséria, a fome, toda ela é promovida pelo capitalismo. Tá? Aqui, esses são os países que formavam ali o leste europeu junto com a Rússia, formando o blocão da URSS, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Todos eles. Né, lá, Hungria, Eslováquia, República Tcheca. Esse aqui era tudo um só, né? Tá? Vocês vão ver depois que depois vai ter um desmembramento ali deles, a separação, tá? Sim, em questão territorial e em questão econômica também. Né? Se você pega hoje para analisar, principalmente esse aqui, né, a Ucrânia, eu tenho dó da Ucrânia, o maior desenvolvimento do período da União Soviética ficou onde? Desenvolvimento que eu falo tecnológico, industrial, econômico, ficou onde? Ficou na Rússia. Quando tem lá o fim da União Soviética, a Rússia ela tem indústria. Obsoleto, ultrapassado, economia quebrada, beleza, mas ela tinha. O restante dos países não tinham nada. O leste europeu está passando por desenvolvimento agora. A Rússia já é uma potência emergente. Então a Rússia ela se aproveita do momento, desse período da Guerra Fria, para ela
né, obter ali a maior fonte de recursos possíveis, né, porque já havia, né, uma visão de que isso seria desmembrado no futuro próximo. Alguns territórios foram cedidos e depois retomados. Vou dar um exemplo. A Crimeia era uma região russa, foi dada para a Ucrânia. E, recentemente, foi retomada em 2014 pelo exército russo. Por isso que a Rússia saiu do G8, todo aquele imbróglio lá. O Putin, né, não é tão bem quisto na Europa, né, mas também muita gente não bate de frente, né? Inclusive, o presidente agora derrotado dos Estados Unidos era um aliado do Putin, contrariando toda a Europa. A Europa toda tinha ali uma certa rusga, né? Mas o ex-presidente dos Estados Unidos era um dos apoiadores do Putin, né? Aliado, amigo do Putin. Também era amigo do Kim Jong-un, do Xi Jinping, né? Apesar de criticar muito eles na TV, visitou esses países, né? Não visitou o Brasil, mas visitou esses. Esses aqui foram os 3 primeiros a sair, né, do bloco da União Soviética, já em 1990. E também não quiseram fazer parte do bloco criado pela Rússia depois, que teve o fim da União Soviética, que é a CEI, Comunidade dos Estados Independentes. Então, Estônia, Lituânia, tá, e Letônia, eles abandonaram. Não quiseram fazer parte. A Ucrânia fez parte da CEI, mas saiu em 2012. Por isso que ela passou a ser atacada pela Rússia em 2014. Né? O Putin não gostou da saída dela. Né? É que assim, a gente fala muito de democracia. A Rússia tem uma democracia. Ela é, por incrível que pareça. Parece que não, mas é uma democracia. Mas de um cara só no poder, né? De um cara autoritário. Tá lá no poder desde 99. Autoritarismo, perpetuação de poder. Né? E assim vai. Mas nas últimas eleições os russos votaram nele? Votaram nele, mas em eleições que tem ali, não assim, fraude no processo eleitoral, né? Mas que tem ele prendendo, mandando prender os principais opositores, né? Os que iriam concorrer com ele, que poderiam tirar o voto dele. Então ele vai criando ali armadilhas dentro do sistema democrático e ele vai se perpetuando. Por exemplo, ele mudou o período de tempo de um mandato. Lá era de 4 anos. Ele mudou para 6. Né? Não tinha reeleição, ele criou reeleição. Agora ele está tentando passar um processo para tirar também reeleição. Então o cara pode concorrer quantas vezes quiser. A ideia do Putin é o quê? Ele foi reeleito ano passado. Ano passado. Ano passado. Ano passado foi 2019? Foi. Então ele tem 6 anos de mandato. Não, ele foi reeleito em 2018. Perdão. É isso? Bom, ou foi ano passado ou foi 2018. Ele vai ficar 6 anos no mandato. E aí ele vai de novo. E assim vai se perpetuando no poder, né? A gente tem muito disso. Por exemplo, a gente tem a Venezuela, um exemplo de perpetuação de poder também. Você tem o Chaves, Maduro, tem eleição, mas a eleição é denunciada sempre pela OEA, tudo lá, né? Questão de fraude, tá? Perpetuação de poder. A gente teve Evo Morales na Bolívia, e a gente tem num país desenvolvido que tem uma democracia forte, né, mas que também tem uma perpetuação no poder, né, já servindo aí de análise para vocês depois pesquisarem, né, ver se que é a Alemanha. A Angela Merkel já tem bastante tempo que ela está no poder também, 16 anos já no poder da Alemanha. Perpetuação vai se mantendo, né? É benquista, muita gente gosta dela dentro da Alemanha, fora da Alemanha também, né, no cenário internacional, mas não tem alternância, são democracias sem alternância. Todos eles falam que são democracias, né, mas sem alternância. Por exemplo, nossa democracia é recente, mas tem alternância de poder, né? Nós tivemos, Collor, tivemos Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, quer dizer, vários campos da política, uma alternância de poder muito maior de democracias mais antigas que a nossa, se você parar para pensar. Né? Então, a alternância de poder, né, dessas últimas décadas, coisa que não acontece na Rússia, que é o exemplo Mas que a gente está falando. a questão da fraude, tipo, teria como exemplo o Trump, né? Que ele tá tentando provar que houve fraude nas eleições que teve agora. É,
Na verdade, o que o Trump está tentando fazer é meio que enfraquecer a democracia americana, que é algo que é muito forte, né? O sistema democrático dos Estados Unidos, a democracia americana, ela é forte e antiga, de 1789. Sistema eleitoral também. São poucos os casos de fraude ao longo dessa história dos Estados Unidos, né? Eu vejo muito mais desespero na parte dele do que fraude nas eleições. Até porque o resultado eleitoral vai ser muito parecido com o que foi na última, e ele acabou ganhando, né? Na última, ele não ganhou no voto popular, e lá é interessante, os Estados Unidos, é um ponto assim exemplar para a gente falar dessa democracia, né, que é a mais antiga, porque lá o cara não adianta ter a maior quantidade de votos, né? Porque o voto não vale por uma pessoa, igual é aqui. Aqui uma pessoa tem um voto. Lá não, lá o voto vai para o colégio. E aí tem que ver. Se o cara ganha no colégio, ele leva tudo, né? Então funciona assim. Na última eleição, por exemplo, o Trump já não foi o mais votado. Ele já tinha perdido para Hillary com a diferença de 3 milhões de votos. É que ele ganhou nos principais colégios, né? E aí ele foi eleito. Pouca contestação de fraude quando ele foi eleito. Agora que vai ser, isso aí vai ser comprovado que ele foi derrotado, ele fala, né, questiona ali e fala que teve fraude, sem apresentar nenhuma prova. Nenhuma prova. No começo eu até achei que poderia, porque o sistema lá é bem confuso, né? Tem análise ali, seres humanos analisando cédula, mas aquilo ali vai para a máquina, tem uma contagem. Então, que aqui para a gente parece que é algo diferente, porque a gente vota em computador, né? Vota em urna eletrônica. Lá eles votam de forma manual. Mas tem um processo ali legal, transmitido ao vivo, né? Então tem gente fiscalizando lá do Partido Republicano, do Partido Democrático, do Estado em cima. Tem agentes da segurança, da inteligência de segurança nacional, infiltrados, podendo analisar ali para ver se está tendo um tipo de... E nada foi comprovado, nada. Vocês vão ver que ele vai entrar aí com esses processos, mas nenhum vai se comprovar. Vai ter recontagem, o que é normal lá nos Estados Unidos. Mas a verdade é uma só, ele foi derrotado mesmo. A população escolheu alguém diferente dessa vez. E aí resta o cara, dentro da democracia, agora falando dele como agente democrático, que é, porque ele foi eleito da última vez de forma democrática, e aquela que perdeu para ele aceitou a derrota, foi lá e falou, ele é o presidente agora de todos, né? E todos os outros que foram derrotados também fizeram a mesma coisa. Você pega lá, tem vários discursos falando, né? Fui derrotado, tudo bonitinho. Ele agora tem que aceitar a derrota, que eu acho que não vai fazer. Sendo sincero com vocês, eu acho que ele não vai fazer. Ele não vai ter um discurso dele assumindo a derrota, né? Não teremos, tá? Na última ele já tinha sido derrotado no voto, mas ganhou nos colégios. Agora ele foi derrotado no voto e nos colégios, o que é muito interessante, né, para a gente poder analisar. O que serve também de reflexo para outras nações, né, outros líderes também, se corrigirem e melhorar a sua política. A população ela tem o direito ali, a festa que a população está fazendo lá nas ruas, isso aí deve ser marcante, né, para muitos outros países que também têm democracias e que estão ali em conflito com essas democracias, né? A gente tem eleições aí que vão escolher novos líderes em breve, né? É claro que esse assunto vai tomar a pauta, mas vocês vão ver que tudo que ele está falando, as próprias redes de telecomunicações dos Estados Unidos, que estão as mais sólidas, que são as informações que chegam aqui no Brasil, elas não estão noticiando mais o que ele fala. As redes sociais também não, porque ele não tem prova daquilo que fala. São alegações, né? É igual eu. Eu vou alegar que o Vasco, que é o time que eu torço, não está ganhando porque estão roubando o Vasco. Mas não é, porque o time é fraco mesmo, é ruim, né? Então, a gente cria ali desculpas, né? Para a gente não querer enxergar o óbvio, né? Que o time é uma porcaria. Bom, mas voltando a falar aqui. Queda do Muro de Berlim, 89. Então, é o ano também que o Brasil tem as suas eleições diretas, né? A democracia começa no Brasil nesse ano aqui. E lá na Europa é o fim
de um sistema de separação, né, também de pouco desenvolvimento, porque a União Soviética ela empobreceu o leste europeu de tal forma que eles pararam no tempo. Então era uma nova integração da Europa com a queda do Muro de Berlim, né? Não só da Alemanha, não significava só a reunificação da Alemanha, significava também a reunificação já da Europa. Por que isso? Porque a queda do Muro de Berlim ela representa o enfraquecimento do regime socialista. A crise econômica, a crise política que tomava conta da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A fome, a miséria, a pobreza, crise social, né, corrupção, marcando ali a União Soviética. Por mais que a década de 80, o Mikhail Gorbachev tenha criado perestroika e glasnost, né, transparência política e abertura econômica, não conseguiu manter a União Soviética e ela acabou sucumbindo e deixou de existir, né? E o socialismo também deixa de existir junto com a União Soviética. E você vai falar assim, então quer dizer que hoje não existe mais? Não, nós temos países que seguem ainda esse regime, né? Por exemplo, nós temos Coreia do Norte, um país isolado, né? Um país comunista, tá? Só tem relação com China e com a Rússia ainda, né? Teve uma aproximação muito grande agora na gestão do Donald Trump. Ele fez 3 visitas para a Coreia do Norte, né? Uma aproximação grande, simbolizava uma abertura econômica maior da Coreia do Norte, né? Mas vocês viram, a pandemia, eles não divulgaram nenhum dado de infectados dentro do país, nada. Você vai observar o espaço da Coreia do Norte à noite, vocês percebem que iluminação não existe lá naquele território. Quer dizer, é um regime opressor, né? Aí você tem Cuba. Cuba também, né? Cuba, um país isolado, fechado, desde a década de 60, da Guerra dos Mísseis, né? Comunista. Hoje, com uma abertura econômica maior, é claro, construiu um porto, recebeu empresas, agora está diversificando a economia. Teve ali a visita, né, do... Isso, vamos falar disso. Né? Teve a visita do Barack Obama, né? Então, importante também. Alguém falou ali, agora eu me perdi, esqueci de anotar o nome aqui, que o leste europeu tem essa questão dos regimes totalitários. Tem mesmo, Hungria, né? Bulgária, tá? República Tcheca, os países ali têm isso até hoje. Até hoje, essa questão de quem chega ao poder, que é isso. Né? Não é nem que a população aceita, que a população também ela é sucumbida. Regime totalitário, é por isso que a gente tem que impedir que o totalitarismo e o autoritarismo eles cheguem, né, ao nosso território, ao Brasil. Não pode chegar aqui jamais. Porque quando chega um regime totalitário e autoritário, a população ela não consegue ter voz. A gente já passou por isso aqui no Brasil de 64 a 85. Né? Aí a gente entende assim, essa pergunta serviria aqui, né, para o Brasil. Por que a população aceitou de 64 a 85? Não, ela não aceitava. Ela ia para a rua protestar, mas aí era capturado os líderes, eles eram mortos, torturados, as pessoas tinham que ser exiladas. Então é o que acontece hoje lá nessas nações. Tem muita gente exilada aí, porque se ficar lá, né, o regime acaba perseguindo essas pessoas, né? Então elas têm que migrar, elas têm que sair. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Não é que as pessoas aceitam. Como que a população aceita o Putin? Não é todo mundo que vota no Putin. Ele não é eleito com 100%. Tem a galera que não concorda com o Putin, mas é administrada por ele. E isso vale para todos os países, né? Às vezes você não votou naquele seu líder. Você acha aquele seu líder um cara incompetente, um cara despreparado, um cara que não tem 500 palavras, não formula uma frase. Você não votou nele, mas ele se tornou o líder do Estado. E ele é seu chefe de Estado. Né? Ele é seu presidente, ele é seu primeiro-ministro. Você tem que seguir a pauta política daquele momento. A população vai se adaptando. Por mais que o desemprego aumente, por mais que a fome, miséria, né? Por mais que... Olha, Isadora, é difícil quebrar esse processo, porque isso é um período cíclico, né? A gente tem ali, ó,
épocas que nós somos comandados e administrados por governos mais liberais, governos mais progressistas. E aí vocês vão percebendo que, de repente, gira de tal forma que voltam os governos conservadores, né? Aí vem, junto com esse conservadorismo, vem também um pouco de autoritarismo, né? Do chefe de Estado achar que ele é o rei, o monarca, e ele pode fazer o que ele quiser, e ele pode impor aquilo ali a gente. Isso aí também acontece. A gente tem presidentes que assumem os seus mandatos elegíveis, porque eles foram eleitos para representar, né? E aí o que acontece? Eles colocam em prática ali a sua visão de mundo, sem perguntar para a sociedade se é aquilo que a sociedade quer, né? E aí você tem que aceitar, né? Ah, mas a gente não devemos aceitar. Então, alguns países, para fugir do autoritarismo, o que eles fazem para fugir desse ciclo? As leis têm que ser muito fortes. Os organismos de estados também têm que ser muito fortes. Eles têm que estar ali representando a população. Tá? Quando eu digo leis, são constituições. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem uma constituição muito forte, o que impede a gente de ter governos autoritários. Por mais que apareçam alguns de vez em quando, a gente tem que lembrar esses governos que a Constituição existe. E todo ato que fuja da Constituição é passivo de impeachment, então tirada desses caras do poder. Aqui no Brasil funciona assim. Órgãos de estados fortes. Quem são esses órgãos de estados? A Justiça, né? A Casa de Leis, tá? Então, são eles ali que fortalecem. A gente aqui no Brasil, a gente fala da Constituição, né? Casa de Leis, a Câmara de Deputados, Senado, tudo. Mas olha só, são eles que impedem que a gente tenha esses regimes mais autoritários hoje aqui no Brasil. E a gente tem que falar disso porque a gente tem uma democracia jovem, né? Tem 31 anos a nossa democracia, ou seja, um pouco mais de 3 décadas. Quando você compara com os Estados Unidos, que tem mais de 200 anos, né? Ela é uma bebezinha ainda, tá? Uma adolescência, né? Entrando agora um pouquinho ali nem se compara, né, com essas democracias mais antigas. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Então, é um movimento, esse autoritarismo é um movimento que ele vai e volta. Só nós que temos que estar atentos ali para poder distanciar esse autoritarismo do poder, impedir que ele chegue ao poder. Porque uma vez chegando ao poder, a primeira coisa que ele tenta fazer, mudar ali o sistema de leis, depois mudar o organismo de Estado, então ele vai pressionar para fechamento da justiça, ele vai pressionar para ter uma nova Constituição, onde diminua ali os nossos direitos, e aí você vai perdendo o seu espaço dentro da sociedade. Você não consegue mais contestar o Estado. Olha aí, o fato de você não conseguir contestar o Estado, acabou. É a China, por exemplo, a população não contesta o Estado chinês, né? Isso pode afetar o crescimento do mundo, o autoritarismo? Olha, depende. Se ele chegar, né, nas grandes potências, com toda certeza, né? Já afetou no passado. A gente teve governos autoritários nas principais potências. A Alemanha é um exemplo disso. A Itália, né? A China tem um governo autoritário também. Eu já ia citar ela. E a China pode ser a principal potência econômica, né, do planeta em alguns anos, talvez meses, não sei dizer para vocês, já falei, é imprevisível o momento em que a China chegará ao poder, tendo ali a hegemonia econômica, né, ultrapassando os Estados Unidos, mas, e aí a gente pode ser que a gente siga ali o plano econômico chinês, que é o socialismo de mercado. E aí é uma outra, né, preocupação que a gente tem, que é como os países vão lidar com a China sendo hegemônica. Vamos copiar todo o modelo ou só o modelo produtivo? Né? Essa é uma preocupação, por exemplo, que eu tenho. Né? Eu não quero ter um governo autoritário aqui no Brasil. Né? Eu não quero que outros países também tenham governos autoritários, como a gente teve o nazismo e o fascismo na década de 40. Né? Como Hong Kong tem hoje, com o governo chinês, que não pode fazer uma manifestação, questionar o governo, que sofre ali paulada da polícia, né, do exército chinês, como Taiwan, que não consegue ser livre. Né? Então, nós que temos que ir analisando esses processos.
A sociedade, ela caminha conforme a demanda. A gente acabou de falar dos Estados Unidos. Qual que será a demanda da sociedade americana, né, para escolher aí o Biden como presidente? Talvez seja porque eles chegaram no momento que eles não queriam mais ali um governo tão ostensivo, né, como era o de Donald Trump. Era ostensivo na economia, de fato melhorou a economia americana nos últimos anos, mas era muito ostensivo também para a população, né? A forma que falava, a forma que administrava. Talvez tenha sido isso, que a população fosse, não, talvez seja o momento da gente mudar um pouco, um governo menos radical, um governo mais da unidade nacional, porque os Estados Unidos estão em competição com a China. Até onde esse radicalismo vai levar os Estados Unidos? Isso nunca existiu na democracia americana, né? Eles nunca tiveram um governante com a característica do Trump. Ele foi o primeiro. Então tudo isso pesa também, né? Isso pesa para a escolha de um líder. Assim como pesa para a escolha de líderes aqui no Brasil também. A gente escolhe líderes periodicamente, né? Então a gente escolhe, por exemplo, esse ano, domingo que vem é 15. É 15. 15, né? É 15. Domingo que vem vamos escolher aí os chefes municipais, né? Os prefeitos. Daqui 2 anos a gente vai escolher ali outros cargos executivos, né? Presidente, governadores, tá? Aí vamos escolher o legislativo. Então a nossa democracia também tem essa análise periódica daquilo que a demanda da população necessita. E é assim que a gente vai escolhendo. A gente copia muita coisa dos Estados Unidos. Então, muita coisa que acontece lá acaba, de fato, acontecendo aqui. A gente vai copiando essa demanda de mercado, né? Essa necessidade. Né? E necessidade política também. Então, os Estados Unidos ali, o povo americano, o povo estadunidense, foi conforme a demanda política que eles estavam, na visão deles, precisando. Uma escolha democrática deles. Tá? Professor, tipo, não seria ideal uma adaptação desse modelo econômico se a gente acabar seguindo com o modelo econômico da China? Eu acho que vai ocorrer uma adaptação mesmo, né? Eu não imagino grandes democracias da Europa, aqui do continente americano. A gente fala muito dos Estados Unidos, mas tem grandes democracias aqui também no continente americano. Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguai. São jovens, né? Chile, Brasil, são democracias jovens aqui da América Latina, mas elas são fortes. Tem uma estrutura de Estado já bem montada, né? Vocês viram, na Argentina teve uma alternância de poder recente, liberalismo, voltou para o desenvolvimentismo agora, com a Cristina sendo vice ali, né, do Fernandes. Aí você tem o Uruguai, que segue uma linha desenvolvimentista há um bom tempo, BH lá em cima. O Chile, com essas manifestações, né, pedindo uma nova Constituição. Tá? O Brasil, que é jovem, a Constituição a gente acabou de brincar, mas ela tem se mostrado muito sólida, muito firme, né, com os poderes de Estado. Então, possivelmente, nós teremos uma adaptação. É o que eu falei. A gente vai adaptar, principalmente a parte econômica. É necessário entender esse crescimento econômico tão rápido que a China teve em 2 décadas, né? Saltando da 35ª colocação para a segunda, em um tempo recorde, ultrapassando outras potências e brigando diretamente com os Estados Unidos, que é a maior potência econômica do planeta. Nunca os Estados Unidos teve alguém ali na sua cola, como ele tem agora, que é a China. Então, a adaptação, com toda certeza, para esses regimes democráticos fortalecidos que eu citei, vai ocorrer. Agora, aqueles governos do leste europeu mais autoritários, esses aí, com toda certeza, vão querer o modelo chinês, porque assim eles conseguem se perpetuar no poder. Né? O desejo de alguns governantes já do lado ocidental já era de se perpetuar no poder, né? Ou seja, ultrapassar o direito do voto, desconsiderar o voto e continuar ali no poder. É basicamente isso que a gente está acompanhando agora, né? Não quer considerar o direito do voto, ergue um monte de falácia, de mentira, não comprova nada, porque quer desconsiderar ali o direito do voto para poder se perpetuar no poder. Essa é a ideia.
né? Não quer ter alternância, não quer ceder ali. E aí tem vários motivos, né? Por que não quer ceder? Você tem que se perguntar. Por que um cara que fica no poder ele não quer ceder ali quando ele é derrotado? Será que é porque ele tem esquemas? Será que é porque ele está sendo investigado? Será que é porque ele cometeu algum tipo de crime? Então a gente tem que se perguntar. Por que o cara não cede poder? Ou porque o cara gosta mesmo do poder, gosta de dominar, gosta de impedir o crescimento da nação, né? Tem tudo isso. Bielorrússia, Hungria, né? A gente tem isso, Turquia, a gente tem esses governos mais autoritários hoje, né? Que tem parcerias com governos ocidentais, né? Mas que são autoritários e controlam ali a população mais forte, né? Tá? A própria Rússia, né? Que é o que a gente estava comentando. Então a Rússia, hoje, do leste europeu, é a maior potência econômica, é uma potência emergente, junto com o Brasil, com China, com Índia. Tem um território gigantesco, é o maior território do planeta, tem muitos recursos naturais, né? Fornece recursos naturais para a Europa toda, é a principal fornecedora de petróleo para a Europa e a principal fornecedora de gás natural também para a Europa. Fornece também para o leste europeu energia nuclear, é uma das principais fornecedoras de energia nuclear. Você vai pegar lá países como França, a matriz energética da França, 97% vem da energia nuclear. Olha que coisa incrível, né? Então a Rússia ela se manteve, mesmo depois com o fim da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, enfraquecimento do bloco, tudo, a crise econômica que ela passou na década de 90, envolvida em corrupção, né, com o Boris Yeltsin no poder, ela se reestrutura com Putin a partir dos anos 2000, que é o mesmo movimento em que o Brasil acompanha também crescimento econômico, que é ali a venda das commodities a um preço muito alto, né? Então, o governo Lula e o governo Putin têm essa semelhança do início dos anos 2000. Venda de commodities a um preço alto. Ele faz com que a economia russa ela volte, né, ao eixo ali, volte ao crescimento, tá? O país passou a fazer parte do G8, as potências mais industrializadas do planeta, em 97, mas saiu em 2014, porque tomou um território, os acordos contemporâneos não permitem tomadas de territórios. Não existe mais isso, né? Como ocorria lá no século XIX, início do século XX, dominação de outros países. Isso não pode mais acontecer. Você pode dominar de outra forma, na parte econômica, mandando multinacional, né? Transnacionais. Aí você domina o povo. Agora, você invadindo belicamente, como ele fez com a Crimeia, não pode. Por isso que ele foi afastado. E aí o G8 voltou a ser G7. Né? IDH elevado, muito parecido com o IDH brasileiro, que não é de padrão desenvolvido. Por isso é um país emergente. Né? O IDH de país desenvolvido é muito elevado. O Brasil não tem isso, a Rússia também não tem, a China também não tem, a Índia também não tem. Né? Todos têm IDH elevado de países emergentes. Todos são emergentes. Por isso que eu falei para vocês em umas aulas atrás, já para a gente fechar aqui, que a nossa geração pode estar vendo aí um país emergente tomar a hegemonia econômica do planeta. Né? Nesse caso, esse país emergente é a dona China. Tá? Grande influência geopolítica no leste europeu, é a maior influência daquele território, e também possui conflitos no território que são conflitos ali que buscam movimentos separatistas, né? Querem se separar do território. Ingushétia, Ossétia, né? A própria Chechênia, tá? São territórios que querem se separar ali, né? Dessas áreas. Tá? Aqui, a área de conflito, ó, todas elas querem se separar da Rússia, como a Geórgia fez no passado, né? Mas não conseguiram ainda. Putin não permite. Leva até os líderes desses movimentos para o governo dele, como ele fez com a Chechênia. E ele controla o movimento separatista. Muito inteligente esse cara. Aqui é a região da Crimeia que eu tinha apontado para vocês. Carvão mineral, petróleo e energia nuclear. É o que ele produz aí nessa área. Tinha sido doada para a Ucrânia na década de 80 e retomada pelos russos em 2014, depois que a Ucrânia entrou na União Europeia em 2012. A maioria da população aí composta por russos. Essa área aqui também entrou em separação com a Ucrânia. Essa região aqui é a região de Donetsk,
Quem gosta de futebol sabe que tem um time que tem muitos brasileiros que jogam. Né? Então a Rússia também quer anexar esse território aqui, diminuir ainda mais o território ucraniano. O Putin não para, né? Putin não para mesmo. Tá? Bom, coloque o nome na chamadinha aí, aula que vem a gente vai fechar falando aí dessa região centro-leste europeia, já para a gente encaminhar nesse conteúdo um pouquinho mais longo, mas já estamos fechando ele também. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisinha? Não? Sim? Não? Não? Sim? Nada? Muito bem. Só. Por enquanto não, prof. Valeu. Beleza. Até segunda. Até segunda-feira. Quem colocou o nome na chamadinha aí, tá liberado. Pode ir lá para a próxima aula. Tchau, tchau. Até segunda. Tchau, professor. Boa semana. Até semana que vem. Tchau, Boa prof. semana. Até semana que vem. Tchau, tchau. Se ficar alguma dúvida, anota e traz na próxima aula para a gente trocar uma ideia, tá? Que aí fica mais legal a gente trocar uma ideia aí. Coloca o nome na chamadinha. Todo mundo.